Este vídeo é sobre um livro que fala sobre inteligência financeira, de Morgan Housel. Esse livro eu amei e recomendo para vocês, que eu sou uma eterna estudante sobre finanças, planejamento sucessório, patrimonial da família, finanças da família. E ele fala tudo isso de uma forma muito simples no livro dele, muito didática, com palavras super simples que qualquer um consegue entender, porque tem livro, gente, que a gente tem que ler com o dicionário ao lado, né? Mas o livro dele não. O livro, apesar de ser com embasamentos na filosofia americana, que é o que eu falo para vocês, que a maioria dos livros de economia, nos livros de finanças, são de americanos, apesar de ser também, essa parte da psicologia que ele aborda no livro, ela é bem generalista, então serve para nós aqui também no Brasil e eu recomendo. Segundo ele, ter ótimos resultados financeiros não é sobre entender sobre matemática ou ter um bom emprego e ser um expert em finanças. O que mais importa é como você pensa e se comporta em relação ao dinheiro. Na matemática, por exemplo, a gente sempre tem uma resposta certa, como 2 mais 2 é igual a 4, e não importa de onde você é. Mas ter bons resultados financeiros não depende de uma forma simples de matemática. Segundo Morgan Housel, é preciso ter esses 5 superpoderes que eu vou colocar para vocês aqui abaixo. O primeiro superpoder é a baixa suscetibilidade ao FOMO, F-O-M-O, que significa medo de perder, Fear for Missing Out, medo de ficar de fora. Muitas vezes, o que faz a pessoa perder dinheiro na vida é a ganância. Sabe aquela ação que você vê e que está subindo assustadoramente? Você quer vender a sua rapidamente, você não quer mais saber das suas ações, coitadas. Você quer vender ela porque aquela outra está subindo. E aí você vende, na hora que você vende e compra a outra que estava subindo, ela começa a cair. Não é assim? Eu te pergunto se você já não passou por isso, você que é um investidor. Porque muitas vezes essa ganância nos sabota, essa ganância nos tira da rota no qual nós deveríamos manter. A mesma coisa nós podemos dizer das criptomoedas. Quando elas estão em alta, como hoje, todo mundo falando que a criptomoeda está maravilhosa. Você vende tudo que você tem e coloca nas criptomoedas. Isso pode fazer com que você perca todo o seu patrimônio. Por isso que é importante a diversificação, assim como muitos de nós investidores já sabemos que é importante. Colocar um pouquinho em cada coisa, mas aquele medo de ficar de fora, o FOMO, faz com que a gente faça essas atrocidades para seguir o que as pessoas estão fazendo e estar naquela tribo de pessoas que estão investindo naquelas ações. Às vezes, aquela ação não é boa para você. Ancorar o seu sucesso nos ativos dos outros é uma grande armadilha, porque os seus investimentos nunca estarão bons o suficiente para você. Buscar o sucesso nos outros fará com que você nunca esteja satisfeito com o que tem. Se a sua carteira de investimentos está com lucros de médio prazo, já está ok. Mas você não precisa estar com a maior lucratividade do mercado. O superpoder número 2 é saber em que jogo você vai estar jogando. É aquele que gosta de investir a longo prazo, a curto prazo, ou seja, você precisa saber qual jogo desses você quer jogar, porque assim você precisa seguir os investidores corretos para o seu perfil. Por exemplo, não adianta você ficar vendo videozinhos no YouTube de day trade se você quer um investimento mais a longo prazo. O day trade é aquele que você investe e já tem ali ou o seu lucro ou a sua perda. É uma coisa rápida, de momento e até de minutos e segundos. Então não adianta você querer atirar para todos os lados. Se uma ação cai 2% hoje e começa ruídos sobre venda desse ativo, não haja com a manada e filtre os ruídos. Por exemplo, um atleta que é alto e magro, muito provavelmente não vai ter a mesma rotina de um fisiculturista que é forte e completamente musculoso.
eles jogam jogos diferentes. Você precisa entender qual é o seu jogo. Ver as notícias para quem é um investidor a longo prazo se torna irrelevante, pois a longo prazo tudo muda. O superpoder número 3 é ter um horizonte a longo prazo. Aprenda a ter investimentos mais a longo prazo possível. Se você investir continuamente por 10 ou 20 anos, isso colocará você à frente de diversas pessoas, pois a maioria investe em curto prazo. Investe para comprar um bem material que deseja e assim que consegue juntar o valor, retira o valor, compra o bem material e não dá mais continuidade, não faz aquele investimento a longo prazo. Para ele, o que importa é ali, o momento. O superpoder número 4 é entender a diferença entre paciência e teimosia. O mundo está em eterna movimentação e mudança e sempre se adaptando. E a gente não pode ser teimoso e querer usar as mesmas estratégias que se usava no passado, hoje. Tá? A paciência é dar estratégia e o tempo necessário para gerar resultados, mas não é ser teimoso. Teimoso é aquele que teima em estratégias obsoletas. Então não teime, estude e tenha paciência para colher os frutos. O superpoder número 5 é estar confortável com as adversidades. Aprender a ficar confortável com o desconforto. Todos nós que somos investidores sabemos que passamos por períodos de desconforto por estar investindo. Às vezes você quer ter um bem material agora, você deixa de ter porque o dinheiro está investido, porque você está pensando no longo prazo. Então você se priva de determinadas coisas. E isso é o preço que se paga para colher um bom fruto lá na frente, principalmente no mercado financeiro. No mercado financeiro, as ações caem e sobem. É uma constante, cai e sobe. Se você for querer tirar o dinheiro das ações todas as vezes que ela cair, você não vai ter lucratividade como um bom investidor. Você tem que deixar o dinheiro ali e esquece. Você esquece que tem dinheiro ali. Daqui 10, 20 anos, é um investimento a longo prazo. Se a cada gráfico que você for ficar olhando, você começar a ficar perturbado com aquela situação, você vai viver num eterno desconforto e ser um investidor não vai ser bom para você. No livro ele também aborda sobre o otimismo e o pessimismo. No otimismo racional, você precisa entender que na vida sempre haverá problemas e contratempos. Não pense que tudo sairá da forma como você sempre imaginou. Se você for otimista e permanecer, os resultados virão. O curto prazo de 5 anos pode mudar completamente a sua vida. Muitos problemas se resolvem sozinhos e eles precisam de tempo. Então não seja ansioso. O pessimismo soa melhor ao ouvido das pessoas. Quando você é pessimista, parece que você está sempre querendo ajudar as pessoas. Por exemplo, se você fala, não saia à noite, porque tem um grande perigo lá fora. Ei, estoque comida, porque tempos difíceis virão. O que isso soa para você? Não soa com cuidado? Mas ao mesmo tempo não é pessimista? É pessimista. Mas as pessoas interpretam tudo que é pessimista como um cuidado. Agora, quando você diz, tudo vai ficar bem, o governo é assim mesmo, é tudo cíclico. Principalmente quando a economia não está indo bem, os pessimistas ganham os holofotes aqui no YouTube. Atualmente a gente tem vários canais de televisão e no YouTube também que vendem o pessimismo e as pessoas adoram. Os canais pessimistas são lotados de seguidores. Gente dizendo que vai acabar o mundo, gente dizendo que a gente destruiu com a natureza, que as mudanças climáticas foram tudo culpa do ser humano e que a gente destruiu o planeta. Essas coisas pessimistas ganham força e as pessoas adoram o pessimismo. Agora, se você vê um canal que sempre está te falando de coisas positivas, que tudo vai melhorar
e que governo é cíclico, e que as mudanças climáticas também são cíclicas, e que a gente já passou por períodos muito piores, e que a gente não está vivendo a época mais quente da época das nossas medições, que a gente não está nesse inferno climático que estão pintando por aí. Se você começar a falar para as pessoas só coisas boas, o engajamento é baixíssimo, porque as pessoas não querem ouvir isso, eles querem pensar que realmente o mundo vai acabar amanhã. Eles querem pensar que eles precisam estocar comida, porque não vai ter mais comida. Eles querem pensar que a gente tem um governo mundial que quer nos destruir a todo custo. É isso que eles querem pensar a todo momento. Então é isso que vende. Quando nós tivemos na pandemia diversos problemas, o próprio autor do livro cita isso. Eu não estou falando isso de minha cabeça, estou falando isso porque o autor do livro fala isso. Ele fala, e eu concordo, que na época da pandemia nós tivemos também uma lavagem cerebral nas pessoas sobre pessimismo, que aquilo nunca ia acabar e que alguém saísse da rua, o vírus ia acabar com a pessoa, ia morrer. E até hoje nós temos pessoas com problemas psicológicos que não saem de casa. Tudo isso porque a mídia consegue fazer com que tudo vire uma catástrofe. Não há milagres da noite para o dia, mas há catástrofes da noite para o dia. Isso ele também cita no livro dele. Pode reparar, coisas boas não acontecem da noite para o dia. Agora, coisas ruins, você acorda quando você vai olhar no Instagram, só coisa ruim. Agora, coisas boas, o desenvolvimento da cura do câncer. O Japão está criando dentes no qual você não precisará mais fazer transplantes no futuro. Tudo isso são estudos de milhares de anos. São décadas de estudos científicos. E a gente não vê ser propagado em lugar nenhum. Coisas boas não são propagadas. E a mesma coisa nós temos que tirar para o investimento. Quando tudo começa a descer nas estatísticas, quando nos gráficos você vê que o investimento não está indo bem, ou que o Bitcoin ou as criptomoedas não estão indo bem, tudo aparece de maneira absurdamente paranoica na televisão e nas redes sociais. E isso faz com que você fique ansioso. E aí você retira tudo de lá e aí você não tem a paciência de deixar o seu investimento onde ele deveria estar. Mas o que você deve fazer com o otimismo e pessimismo? Usar o pessimismo ao seu favor. Poupe como um pessimista e invista como um otimista. Para ser um bom investidor, você precisa dos dois, o pessimista e o otimista. Investindo como um pessimista, você pensará que grandes riscos podem prejudicar você e você terá medo. O pessimista financeiro tem um fundo de emergência e quase sempre parece um paranoico. Por outro lado, você investe como um otimista, sua carteira vai crescer mesmo nas adversidades, porque você não se desesperará, afinal você é um otimista. Ao longo do tempo, você se sairá muito bem. Então, essas são as dicas que o Morgan Housel nos dá no seu livro Inteligência Financeira. E muito mais do que isso, né, pessoal? Porque num vídeo curto desse, eu não consigo passar para vocês todas as sabedorias que ele nos deixa lá. Então, eu recomendo, vou deixar o link da compra deste livro lá na Amazon, aqui na descrição do vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau!